Estás? Estou, então, o que é que vamos falar? Começar. A Olha, gente, a última vez falou de quê? hoje foi um caos. Eh, Isto é um caos. Foi a ver o Mas debate. Foi a ver o debate. Então o viste os debate, debates? Quais é que debates é que tu viste? pá, vi os de Ventura todos. Vi o da Ana Gomes com o Marcelo. Vi alguns excertos dos debates. Debates ou aquela coisa com o Tino Terraz. Muito bom, muito bom. Aquilo parecia um podcast em direto. Aquilo podia estar perfeitamente no YouTube. E vi uma ou outra coisa do Tiago Maia. E tu? Só viste o Ventura, não é seu facho? Não, vi o Ventura, todos, claro. Ventura number one. E depois também vi Ana Gomes com o Marcelo. Vi também os certos do Manhã com a Marisa e com a Ana Gomes. E o Tino, acho que só vi aquelas coisas um bocado caricatas que ele faz. Não... Epá, o Tino não tem discurso político, não tem nada. O Tino é aquele gajo que é simpático, mas depois de ver não sei quantos debates, um gajo já sarta um bocado dele, porque é sempre a mesma coisa, percebes? Não... Yeah. Qual é a economia que ele defende? O que é que ele defende Exato, como não estrutura tem ideias. de impostos? Não, ele é um Mas dito filósofo. isto, a Marisa Matias também não tem ideias nenhumas, nem a Ana Gomes, por isso. Tem, e legalizar o Chega. Até chega a ser irónico. O Cristiano está aqui a dizer a Marisa com o João Ferreira, que foi uma conversa. Ah, pá, depois eles podiam ser do mesmo partido. A Marisa com a Ana Gomes parecia que estavam ali a tomar um chá no café, também foi uma conversa. Pois é, só beijo na boca. Parece que já o Marcelo com a Marisa parece que também foi uma troca de ideias, em que concordavam com tudo, só faltava dar beijo na boca. Por isso, esses debates ainda bem que eu não vi. Eu só vi os debates em que poderia haver alguma oposição. Mas apesar de tudo, nós tivemos bons debates. O debate do Ventura com o Marcelo, em termos de estrutura, é tudo aquilo que deve ser um debate. Um lado critica, dá a sua opinião, dá a sua visão, o outro lado rebate, dá a sua opinião, dá a sua visão. Sempre ali, joga, 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 joga. Dinâmico. Tocou-se em vários temas. O debate andou para a frente. Depois tivemos outros debates com o teu amigo Ventura, em que foi o registro de CMTV, pá, que eu, como espectador, também gosto. Eu gosto sempre de uma boa peixeirada. O que é que tens a dizer das críticas cá ao André Ventura? Depende mais de quem está do outro lado do que o próprio Ventura, percebes? É o que eu tenho visto, é que eu acho que depende mais. O Ventura vai e não vai logo assim com uma certa postura, ele vai ver o que é que acontece do outro lado. E se tu tens pessoas como a Marisa Matias, que a primeira coisa que faz é começar a dizer o Ventura é um xenófobo, é um racista, é um troca-tintas e parte logo para o insulto, epá, ele depois vai elevar o nível, estás a ver? Ele vai acompanhar a pessoa que está do outro lado. Porque nós vemos que o João Ferreira era o outro sempre a desviar assunto e a falar por cima, e ele fazia o mesmo. Com o Marcelo era calmo e sereno, o Ventura estava calmo e sereno, a explicar e a falar de ideias e a debater ideias e assim. Depois que a Marisa Matias foi uma palhaçada, que ela era um vazio de ideias e começou logo a insultar, passou o tempo todo a insultar, que até o André a certa altura disse: "Epá, ó Marisa, isto fica-lhe mal, até lhe fica mal estar aqui, ninguém insultou e você continua a estar sempre a insultar e não responde a nada." E ele conforme o que é necessário, adapta o comportamento e o discurso. Porquê? Porque ele não pode estar a tentar, quer dizer, a outra pessoa está só a tentar, mandar areia para a cara dos portugueses, a mentir, a dizer que a taxa única é uma coisa que não é e que prejudica os portugueses, ou sempre a insultá-lo a chamar de fascista e xenófobo porque não sabem dizer mais nada, ou criticar as políticas dele de refugiados, ou seja o que for. E estão a mentir, e ele tem que intervir e tem que responder. E aí vai interromper e vai tentar, epá, e ele dizia sempre: "Ó, claro, vai ter que me deixar responder a isto." Tipo, estão a atacá-lo pessoalmente e estão a distorcer o programa dele, que é a criar desinformação sobre as ideias e sobre o programa, e ele tem que intervir mais e interromper mais. É o que eu acho. E acho que é normal Ontem a também. Marisa fez isso com a Iniciativa Liberal também. Disse só metade. Exato, Esqueceu-se, exato. por acaso, deve ter sido sem querer, esqueceu-se da última frase. É completamente desonesto. É simplesmente desonesto. Ali a mentir com todos os dentes que tem na boca.
Olha, e falando disso, que foi mais com a esquerda, né? A esquerda, pronto, que é um erro até para a própria esquerda. A esquerda, na minha opinião, na tua também, e de toda a gente minimamente tenha estudado economia, as ideias da esquerda não resultam. Ou seja, no campo das ideias, naquilo que importa, eles perdiam. Então eles facilmente passam para os ataques pessoais e os monstros do fascismo e do racismo. O que, para quem está a ver o debate, imagina que até era. Eu não acho que ele. O André Ventura, para mim, exagera na onda do Chigano. Faz bem em falar, mas acho que há mais. Há coisas mais graves em que ele não toca. A questão do novo banco, por exemplo, ele. O que é certo, tudo bem que lhe. Por exemplo, quando ele diz aquilo da boca do Vieira. Eu já sabia e tal. Ele responde bem no sentido de. Ele desvia-se dos tiros, estás a ver? Mas os tiros são legítimos, porque são coisas em que ele, uma ou outra delas, não toca. E são coisas, de certa maneira, incoerentes. Agora, uh, lá está, é um político. Que expectativa é que vocês vão ter de um político? Um político tem sempre telhados de vidro. Sempre. Todos os políticos têm. Mas o Ventura vai ter muito voto pela questão de que a malta está farta. A malta está farta e vê ele a dizer muitos dos problemas que de facto existem. E- mas mesmo assim, o Marcelo, e ontem foi como foi com a Ana Gomes, por isso. Não há pai para o Marcelo. Não há pai para o Marcelo, porque o André Ventura tem muita rejeição. E o Marcelo, como algum politicamente correto, agregador, não, neste momento não acredito em segunda volta. Ainda por cima depois de ontem. Eu acho que não há segunda volta nenhuma. Eu já disse isso o mês passado, quando nós fizemos a discussão pré-debates, que não há segunda volta, mas que o Ventura ficava acima dos 10, entre os 10 e os 15, e à frente da Ana Gomes. Eu acho que o Ventura ele trabalha para as legislativas, ele está a aproveitar as presidenciais para se dar a conhecer e para haver confronto de ideias e para ver se cai a máscara à maioria dos partidos de esquerda, não é? E para dar a conhecer também as ideias, porque isto, ver só as intervenções com o tempo contado no Parlamento de 1 ou 2 minutos, não é nada. Ele não dá para explicar, nem para ensinar e educar a população como tem que fazer o Chega e tem que fazer a iniciativa liberal. Por isso é que é perigoso esta desinformação da esquerda de estarem sempre a deturpar as ideias deles. Sim, e acaba por fazê-lo crescer. Acaba por fazê-lo crescer. Vai dar poder e vai dar legitimidade. Se ele ficar em segundo, as pessoas vão começar a olhar de outra forma e os outros partidos vão começar a olhar de outra forma. Sobre aquela história dos gigantes, tu falaste que ele se cola muito a isso. Se tu reparares, ele, não é, nunca é ele que traz esse tema. É sempre os adversários que começam a falar sobre isso. Aconteceu com a Ana Gomes, aconteceu com a Marisa, aconteceu com o João Ferreira, aconteceu com o Maia, que eu não estava à espera. O Maia abriu a falar em ciganos e minorias e os imigrantes que nos trazem a comida. Se não forem os imigrantes que nos trazem a comida, coitadinhos de nós. Pá, que é uma coisa altamente preconceituosa. Eu não sei como é que ele foi dizer uma coisa destas. São sempre eles que puxam o assunto. O Ventura, se o deixarem estar quieto, ele nunca vai falar sobre isso. O Ventura, para mim, em termos de debate, daquilo que é um debate, ganha o debate ao Tiago Maia, mas o Maia marcou alguns golos. Essa aí da TAP, o Ventura, metade do eleitorado do Chega é contra meter dinheiro na TAP e ele vai-me dizer que a TAP é uma empresa estratégica. Também não concordo que a TAP deva existir da maneira que existe. Eu não sei, ele nunca falou muito sobre isso, mas o pouco falou. Eu gosto mais da posição do Maia que a TAP devia cair. Pronto. Pois, claro. O Maia aí marca golo. Ele foi claramente a subir. Claramente a subir. Sim, mas o Maia resulta bem se tu cortares o adversário e metes só os clipes dele. E mesmo assim ele engasga-se bastante. Mas ele não, para debates, pá, que ele não funciona muito bem. Mas ele acaba por ganhar os debates à esquerda. Todos. Sim, porque as ideias são melhores. Apesar de tudo, as ideias são muito superiores. As ideias são tão superiores que o Maia ganha os debates à esquerda. Mas estas eleições e naquilo que tu tocaste há bocado, o Ventura é muito importante nisso, até pelo estilo, que acorda muita gente contra a esquerda. E o Maia, mais pelas ideias, pode fazer, ou não, porque há muito fanatismo, com que muita gente comece a olhar para a esquerda com outros olhos, que perca o amor à esquerda.
Eu espero que pelo menos estes debates tenham servido para abrir um bocadinho os olhos da esquerda. Há uma coisa que a Iniciativa Liberal faz, parecendo que não, é validar até mais o Chega. Porque as ideias da Iniciativa Liberal a nível da economia e as do Chega são semelhantes. Então não é só o Chega a falar e a querer a mesma coisa. Temos ali pessoal mais liberal, né? E pessoal mais moderado a querer exatamente as mesmas coisas e a defender as mesmas ideias. E a criticar também medidas atuais do governo, como os confinamentos e como outras intervenções a nível, por exemplo, dos ministros que já deviam ter sido demitidos ou de outros escândalos que existem. É bom, é assim um pequeno apoio que o Chega tem ali na iniciativa liberal, por isso eu gostava de os ver crescer também. Sim. E vão crescer, e imagina nas próximas legislativas tu tens um grupo parlamentar com o Cotrim, com o Carlos Guimarães Pinto, com a Maria Castelo Branco. Olha-me que grupo parlamentar, com a Mariazinha ali. Só vejo o futuro de Portugal a virar à direita. Porque a Iniciativa Liberal já vai com. Eu já vi umas sondagens a dar 5% da Iniciativa Liberal. Até fiquei burro. Os 9, 10 do Chega, mais os 5 da Iniciativa Liberal. Basta o Passos Coelho regressar, e eu digo já que eu acho que sim, o Cristiano está a dizer, o PSD tem de crescer mais. E é isto que eu estou a dizer agora. O Passos Coelho regressar, porque eu estou a ver a forma como Carlos Guimarães Pinto fala do Passos Coelho para unir a direita. O André Ventura, quando lhe pergunta do Passos Coelho, não posso falar, não posso falar. Eu acho que já andam a abrir caminho para o regresso do Passos Coelho ao PSD, e se o Passos Coelho regressar ao PSD, eu acho que hoje a imagem que o país tem do Passos Coelho é muito melhor do que aquela que tinha em 2015. E ele em 2015 ganhou na mesma as eleições. Ou seja, muita gente que está ali, se calhar, a votar, não quer pelo menos agora, mas no decorrer deste ano, não me surpreendia se ele regressasse. E depois aí podias ter uma maioria de direita, de facto, a fazer coisas pelo país. Só que o contexto não vai ser o melhor. Até porque vem aí mais um confinamento. Eu não sei se vindo o Passos Coelho, se o Chega não perde eleitorado. Fica ali nos seus 8 nomes, também vai abrir mais caminho à direita. O que o André Ventura, e é aquilo que eu disse na outra vez, está a fazer sobretudo é abrir caminho para a direita. E para o bem e para o mal. Da mesma maneira que abre caminho para uma direita mais autoritária, abre caminho para uma direita mais libertária quando fala na questão dos impostos. Porque quando ele fala na questão dos impostos e do pagar as comissões e tudo mais, ele está super certo. Isso aí não há como refutar, ele está super certo. E vai aparecer aí mais gente. Nestes próximos anos vai aparecer mais gente na direita. Porque a esquerda neste momento já é quem domina. A esquerda é quem domina. A questão do Passos Coelho é que se ele vier vai ter que vir com um discurso, vai ter que basicamente atacar também o Ventura. Vai ter que ser mostrar que é mais moderado e que vai ter que ter argumentos também para ele, não é? Vai ter que. E é Isso fácil era ter curioso, argumentos para era o Ventura. curioso. Porque tu podes É falar do fácil. problema dos ciganos sem Mas não fazer pode, tanta mas ele não pode, generalização. o que ele não pode fazer é dizer, não existe problema nenhum, por exemplo, com os ciganos, ou com a migração, Existe. ou com a saúde. Ele tem que dizer, sim, o problema existe, mas a solução não é essa. E tem que apresentar outro tipo de soluções, mais moderadas. Sabes o que eu quero dizer? Não podes Exato. negar ou fazer de conta que o problema é que não existe, que é isso que a esquerda faz constantemente. Percebes? A esquerda censura, não fala, faz de conta que não existe e as pessoas irritam-se imenso com isso. E é isso que dá poder a estas figuras como a Ventura. E o que o Passos, se vier, tem que fazer, ou alguém que apareça na direita como deve ser, tem que fazer, é dizer: sim, nós ouvimos, sim, nós entendemos e o problema existe, e vamos fazer algumas coisas sobre isso. Talvez não tão radical. O Passos Coelho apoiou sempre o Ventura. Lembra-te disso. O Passos Coelho, se voltar, ia perfeitamente fazer uma coligação com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Não duvides disso. Coligação, apoio parlamentar. O Passos Coelho, na altura que estava no PSD, o CDS demarcou-se do Ventura em 2017 e o Passos Coelho, com muita crítica interna, continuou a apoiar o Ventura. Eles são amigos. Mesmo o Ventura podendo ser considerado mais conservador, são amigos. Epá, numas legislativas que tenhas um. Epá, o Rui Rio não, pelo amor de Deus. Mas se tivesses. Pronto, epá, devia aparecer. Eu acho que devia aparecer alguém. O Rui Rio é demasiado utilitário. É muito perigoso. O Rui Rio é muito raciocínio. É útil ou não é útil? Para a maioria. Isso é Ninguém perigoso. gosta do Eu Rui não Rio. gosto do Rui Rio, é perigoso. Ninguém gosta do Rui Rio. É melhor que o Costa, Nem o não é? PSD gosta do Rui Rio.
Devia aparecer outra Pois, pessoa. Eu não concordo que deva ser o Passos Coelho, mas eu acho que vai aparecer aí careca, na cabeça rapada, mas pronto. Acho que devia ser uma nova pessoa, neonazi. mas acho difícil. Não estou a ver quem. Outra coisa que o Ventura e o Chega e a Iniciativa Liberal fazem é trazer pessoas novas, sangue novo, pessoas novas. Uma espécie de modernização, porque o resto toda a gente já conhece estes gajos. Os mesmos de sempre. Mesmo o Passos Coelho já vem das Jotinhas, ele nunca fez outra coisa na vida. Olha, vamos tocar aqui no assunto da liberdade. Liberdade de expressão e o que está a acontecer com os banimentos no Twitter e nas redes sociais da malta Trump. Olha, o que é que tens a dizer a isto? Eu acho que é uma morte anunciada, eu já estou à espera disto desde que o Trump está na presidência. Desde o momento em que ele foi eleito e que se tem vindo a ver o aumento da censura e de desaparecimento de contas do Patreon, de contas do YouTube, de contas no Twitter, isto já são 4 anos disto, isto não é surpresa para ninguém. E o Trump fazer do Twitter a plataforma dele para falar com o mundo e com toda a gente, eu sempre disse que o Trump, que a partir do momento que deixar de ser presidente, vai ser banido do Twitter. Óbvio. Que o Jack Dorsey, que é o dono do Twitter, odeia, né? Que ele é todo woke. E só se manteve lá durante este tempo porque era presidente, porque se não fosse presidente já tinha desaparecido. Como os outros todos que já foram para o Parler há quantos anos? Políticos e deputados e até ministros de outros países que estão banidos do Twitter já há vários anos e usam o Parler como a plataforma deles. Já para não falar de canais de YouTube e isso, que tem sido todos os anos há uma vaga de 1000 canais que vão à vida. E antes agora das eleições foi exatamente o mesmo. Mas, ó Gama, a malta diz que eles só são banidos porque infringiram as regras. Tretas. Quais regras? Pôr uma foto do Trump, ser conservador. Há canais de história, canais de filosofia, canais de que não tem nada a ver com política que são banidos porque não são woke. Ou canais até de ciência que são banidos porque dizem que o sexo é biológico. Isso é quebrar uma regra. Eles todos os dias mudam as regras. Ora bem. Sim, mas isso no fim do dia só vai fazer com que outras plataformas cresçam. Eles dão. Eles não resolvem problema nenhum com isso. Pelo contrário. Eles acabam por comprovar que os fascistas são eles. Né? O que nós estamos a falar, na verdade, isto já acontece há anos. A única coisa que está a acontecer é que eles estão a fazer isto descaradamente. Percebes? É que, é que pessoas mais pequenas e canais mais pequenos passam despercebidos. Só quem os segue ou só quem os costuma ver é que nota. Mas isto já acontece há anos. E agora fazem isto altas personalidades, altas figuras a um presidente dos Estados Unidos, que é uma coisa que é impensável. Mas acontece. E aconteceu. E foi coordenado. Tu não tens 20 plataformas de redes sociais a bloquear uma única pessoa, tudo ao mesmo tempo, sem ser coordenado, não é? Isto é uma máfia. Isto não tem outro nome. É uma máfia que está instalada em Silicon Valley e que já acontece há anos. Pá, isto é assim. O que há a dizer sobre isto? Isto, infelizmente, vamos virar a China. É o que eles querem. Já há muito tempo. Isto a partir do momento que os mídia mainstream repararam que o mundo online tinha mais visualizações e mais audiência do que os mainstream, estava condenado. Porque eles começaram a pouco e pouco, ano a ano, a martelar na cabeça de todos os mídia não mainstream. Aqueles canais de YouTube que fazem notícias, conteúdo que as pessoas gostam mais e preferem, porque são mais imparciais, porque não estão comprados por grandes magnatas ou grandes multinacionais, não é? Têm uma voz independente. Estás a falar dos teóricos da conspiração? Quais teóricos de conspiração? Ei, Então é qualquer gajo hoje é um teórico da conspiração. há gente muito profissional no YouTube e noutros sítios, noutros canais, que faz mais jornalismo de investigação do que qualquer jornal mainstream que existe hoje em dia. Saem mesmo de casa, saem mesmo da frente do computador para ir ver o que é que se passa nas ruas. Lá está. Enquanto os gajos do New York Times e outros cá na Europa só recebem a notícia já pré-fabricada das agências de notícias, da Reuters ou da Lusa, já vem ali só preencher os espaços e publicar. Olha a reportagem da SIC, viste a vergonha que foi a reportagem da SIC sobre o Ventura? Vi, Eles literalmente a fazer coisas tão pequeninas como o Ventura diz, por exemplo, Ventura diz que teve a maior votação no distrito de Porto Alegre e depois a seguir vem o jornalista a narrar a dizer
que o Ventura está errado e que no Conselho de Porto Alegre só teve 300 votos, que ficou em sexto lugar. Mas quem está a ouvir isto durante a reportagem, estás a ver as imagens e não prestas atenção e não percebes que o Ventura falou em distrito e ele falou em conselho. Exato. Ou seja, isto é uma forma fácil de manipular a informação e apanhar as pessoas desatentas e distraídas para fazer ficar mal o Ventura. E depois outra questão é o timing da reportagem. Que vai contra o código ético e deontológico dos jornalistas. Fazer uma reportagem que assim que está a fazer, que vai sair um episódio por semana até às eleições, antes das eleições, É, sim, isso é claramente uma mensagem do sistema. a criticar o Ventura e um partido político, fosse ele qual fosse. Fosse ele qual fosse. Mas vão fazer só sobre Sim, se o fizessem Chega. sobre todo. Não estão a fazer, não estão a fazer sobre todos, estão a fazer sobre o Chega. Vários episódios, semana a semana, sobre o Chega. Antes das Mas eleições. sabes o que é que ia acontecer se eles fizessem sobre todos? Se eles fizessem sobre todos, iam dizer que o PESC é uma maravilha, que corre tudo às mil maravilhas, que não há queixa nenhuma a registrar. Aí ias ter diferença de tratamento, claro. E se fosse depois das eleições era aceitável. Antes das eleições, isto é inadmissível. E claro que não vais ter uma cobertura isenta, não é? E a gente sabe quem é que está lá na SIC, que é da família do Costa. Sim, isso aí é uma coisa, quer se queira, quer não, é um facto indesmentível, não é? O diretor de informação da SIC é o irmão do primeiro-ministro. Aqui há pelo menos, no mínimo dos mínimos, um certo incentivo quase intrínseco àquilo que é ser humano, que é beneficiar o teu irmão, mesmo que seja inconscientemente. Mesmo que seja inconscientemente, é algo que é intrínseco. Tu vais beneficiar aqueles que conheces, não é para mais um irmão, não é? É uma vergonha. E ainda por cima, sendo irmão, ele devia-se ainda mais retrair de fazer essas coisas. Sim, mas lá está. A televisão privada, as pessoas neste momento também veem o que têm de oferta. Depois a malta queixa-se que muita gente vê na CMTV. CMTV, pronto, é sensacionalista, mas dá o que tem a dar, dá sumo. Dá sempre algum sumo aquilo. Às vezes sumo estragado, mas dá sempre algum sumo. É, mas é o que é, tem que aparecer novos projetos de independente, porque se a malta começa a ver que há uma diferença de tratamento, aquele canal, aquela estação tem que perder a credibilidade como estação independente. Acho que isso também abre caminho a malta empreendedora para fazer como já há, não é? Nas redes sociais já há coisas muito pequenas, mas já há. Então, ó Gama, nós basicamente já estamos a viver de certa forma, no fascismo das Big Tech. Em que se tu não fores no discurso politicamente correto, és apagado do sistema. Exato, e tu vais ter. Eu, para mim, já agora, isto é uma parte, mas para mim o Trump ganhou as eleições e aquilo foi completamente roubado. E é por isso que as pessoas se sentem roubadas, injustiçadas e sentem que estão a ser traídas pelo sistema. Porque o Biden é o candidato do sistema, é o establishment, o deep state, aqueles que lá estão sempre há anos e que os presidentes mudam e eles continuam lá. Tu viste a palhaçada que E foi a invasão ao o Capitólio? Biden é o Biden é o status quo, é voltar àquilo que era antigamente. Viste a palhaçada que foi a invasão ao Capitólio? E eu acho que até aquilo pode não ter sido. Já nem vou dizer que aquilo foi fabricado e feito de propósito, mas eles deixaram aquilo acontecer, porque é útil. Depois usam aquilo Contra o Trump. para a censura. Para a censura, para passar leis autoritárias e leis para censurar e tudo mais, não é? Como já Claro, estão a tentar fazer. claro. O E Estado deixaram acontecer. é o incentivo que o Assim Estado como tem. deixaram acontecer os riots, assim como deixaram acontecer os motins dos antifas e dos Black Lives Matter em que a polícia não intervia, porque tinham ordens para não intervir, porque era esse o objetivo, era fazer ficar mal o Trump e depois metiam as culpas no Trump, porque as pessoas não sabem como é que, apesar de viverem nos Estados Unidos, não percebem como é que aquilo funciona, que o Trump não é um ditador e não manda nos Estados, é o, é o governador que manda. E agora o que vai acontecer é o quê? A seguir ao Trump, vão atrás dos apoiantes dele. Os 75 milhões de americanos que têm redes sociais, que estão no Twitter, que estão no YouTube e que se revoltam contra isto e que comentam contra isto e que apoiam o Trump, esses são os próximos a ser banidos. Já foi barida muitas vezes. E já foram banidos, muitos já foram canais de apoio, já foram contas de apoio. E a seguir ao Trump, se tu banes um ex-presidente ou um presidente, ele é atualmente o presidente. Ele é atualmente o presidente, nem é ex-presidente. Eu pensava que ia ser depois de sair da presidência. Mas querem fazer um impeachment, vêm pedi-lo de candidatar-se outra vez.
Mas a questão é, isto é muito maior que o Trump. Isto é muito maior que o Trump. Isto foi instrumentalizado para matar o Trump. O problema era, o Trump saindo agora, ele pode se candidatar, a ameaça dele se candidatar novamente. E isto foi para dar a machadada final, para não haver sequer a hipótese de ele voltar a fazer isto. Percebes? Isto foi para isso que isto serviu. Mas aparece outro. Vai aparecer outro. E tentar normalizar esta cena de Silicon Valley é que manda, que está acima do presidente, que pode calar, pode censurar e pode calar um presidente. Percebes? Estão a tentar dar legitimidade a isso. E a esquerda está a adorar e está a apoiar esta merda toda. Isto é assustador. Sim, a este nível. Vá, é só confirmação daquilo que eu mais temo. É o fascismo do bem. É o fascismo do bem. As pessoas não entendem, é que depois, depois de se livrarem do Trump e dos apoiantes do Trump, vão começar a atacar aqueles que são moderadamente de direita e depois aqueles que estão no centro, depois aqueles que são moderadamente de esquerda, até sobrarem só os radicais de esquerda e depois, quando sobrarem só os radicais de esquerda, mandam-se uns aos outros para a gulag. Percebes que é isto que acontece sempre. Exato. Exato. Mas é por isso que a malta tem que se defender. E como é que tu defendes com a verdade? Se o Twitter é censurado, vai para o Parler. Se o Parler for censurado, vai para outra. A ideia que eu já tenho tido é o Trump devia criar um jornal e uma estação de televisão com o nome dele. TV Trump e um jornal Trump. E que ele, para eternizar a memória e aquilo que ele foi, que ele era a voz do público. As pessoas, o Trump é popular, as pessoas gostam dele, porque ele defende estas pessoas que se sentem injustiçadas. Ao longo destes anos todos, sem falar, isto são coisas semelhantes às que acontecem do Trump. Ao longo destes anos todos, quantas pessoas é que nós vimos, ou pelo menos eu vejo sempre nos mídias, que perdem o emprego, que perdem a sua forma de ganhar a vida por causa de um comentário no Twitter ou por causa de um comentário no Facebook sobre Por coisas que piadas, nada às têm a vezes. ver, coisas por piadas, exatamente, ou por dizerem que gostaram de ver um filme com um certo ator num certo papel e a esquerda não gosta disso. Quantas pessoas é que nós vimos a terem as suas vidas arruinadas e a serem perseguidas por estes antifas e por estes batalhões da esquerda, estes guerreiros da justiça social? Quantas pessoas é que nós vimos a terem a vida arruinada por causa disto? Por causa de censura? Por causa de ideologia política? Imensas. É o fascismo. E muitas vezes, agora isto já escalou um nível que já nem precisa de ser a própria pessoa, pode ser um familiar teu, pode ser a tua mulher, a tua namorada, o teu filho, e eles atacam-te a ti. Já tens o caso de um jogador de futebol que foi a mulher dele que fez um comentário e o jogador de futebol foi despedido do clube onde jogava. Imagina. Pronto, isto é fazer julgamentos em praça pública. E tens grandes empresas. Porquê? As grandes A empresas malta adoram também não isto. reage. A malta Não, as também não grandes reage. empresas, porque têm medo de serem eles a seguir. Têm medo de serem eles a seguir porque as grandes empresas adoram isto. Sabes porquê? Porque é difícil despedir um empregado. É difícil despedir uma pessoa que está lá há vários anos. Não é? E tens que pagar indenizações e tens que ter causa justa. E a pessoa, se não tiveres uma causa justa, pode processar se estás efetivo. E então, eles usam estas manadas das redes sociais e estes argumentos, falsos argumentos, para terminar contratos. E pronto, e livram-se de uma pessoa que ideologicamente não está de acordo com aquilo que a direção quer. Percebes? É uma purga. O que está a acontecer é uma purga cultural. Isto é caça às bruxas da era moderna. Pois. E has de reparar, até no ser benfiquista, qualquer malta no top político internacional que defenda a liberdade de expressão já é por alguma. Infelizmente não são todos, mas por uma parte já é chamada de os fachos da direitolas. Estás a ver? Tipo, é esse o ponto que está. Neste momento é tu, se tiveres apoiado o Trump, és um gajo que és um fascista. És literalmente um fascista que tem que ser calado. Qualquer pessoa, neste momento, é sujeita a ser um fascista. Olha bem o perigo. E, e, e eles acabam quase a dar razão àqueles que são realmente radicais, os tais, os neonazis. Os neonazis também se beneficiam com isto porque vão usar esta censura a favor deles, para fazer a contracensura. E aí também a malta da direita a série da liberdade a sério também tem que ter cuidado. Porque eles colam-nos todos uns como sendo os outros. Para nos tentar censurar. E estão a tentar censurar. Tu vês malta a defender que a censura calar o Trump que foi bem feito. Muita malta. Supostamente moderada.
Eles estão a ganhar a guerra cultural. Eles estão a ganhar a guerra cultural. Claro que estão a ganhar a guerra cultural porque têm o apoio de todas as grandes corporações do mundo. Acho que é difícil não ganhares uma guerra quando tens todos os bancos, todas as empresas dos mídia. Quais é que são os mainstream mídia que não são de esquerda? Quais é que são as televisões que não são de esquerda ou os jornais que não são de esquerda? Todos os meios de comunicação são de Tu esquerda. viste em Portugal com o Ventura foi de longe o mais mal classificado em todos os debates. Naqueles sistemas de avaliações do Expresso e tudo mais. O único analista que deu vitórias ao Ventura foi. Vitórias, assim dizer, foi o Camilo Lourenço. Para tu veres bem. Daqueles mais mainstream, estás a ver? Porque faz no seu canal independente. Porque ele foi censurado também e expulso da RTP e da TVI, né? E o Camilo é extremamente moderado. Ele não tem nada de. O que é que ele diz de polémico? Nada de especial. Do é do PS. Mas é isso que acontece. É isso que acontece. Qualquer voz moderadamente conservadora é logo rotulada de fascista e de extremista. Mas isto é a tática da esquerda. Isto já estavas a falar de neonazis. Como é que achas que o Hitler surgiu? O Hitler não foi do nada que as pessoas votaram no Hitler. O Hitler foi eleito com a maioria. Não foi. Ele não fez um golpe de Estado. Como todos os governos de esquerda só chegam ao poder através de golpes de Estado e revoluções. O Hitler foi eleito. Porquê? Porque do outro lado tinhas os comunistas e tinhas a Antifa nas ruas a atacar a propriedade privada. Onde é que nós já vimos isto? Pois? Recentemente. Antifa a fazer os seus black blocs no meio da rua e a atacar pessoas em propriedade privada, a bloquear o trânsito, a impedir as pessoas de trabalhar, a atacar propriedade do Estado. Onde é que nós já vimos isto? E depois o que é que aconteceu? Passado um ano ou dois, os partidos de direita criaram também o seu braço paramilitar, o braço armado, para ir às ruas e fazer frente a esses, para proteger propriedade privada e para proteger as pessoas que queriam ir trabalhar. Percebes? Por isso é que eu te falo em guerra civil. Isto é literalmente aquilo que aconteceu há 100 anos atrás. É literalmente aquilo que aconteceu há 100 anos atrás. Eu tenho a certeza que estes movimentos são financiados e que é propositado. E que eles querem que surjam figuras de direita cada vez mais radicais para depois os mandarem abaixo e justificarem as suas medidas O aumento do Estado. de aumento do Estado, criar crises, mais crises, crises culturais e crises económicas, vão dizer só existem estas crises porque nós não temos poder suficiente. Se nos derem mais poderes, nós podemos impedir isto. Se nós conseguirmos censurar mais, se nós conseguirmos vigiar mais, É o lobo. se vocês cederem nas vossas liberdades, se vocês Lá cederem na está. vossa privacidade, isto não volta a acontecer. 1984. É sempre assim que acontece. São crises que são provocadas e fomentadas para haver transferência de poderes e transferência de riqueza também. Isto acontece na economia e acontece na política. A maioria manipulada. Porque, sabes porquê? Porque eles ficaram com imenso medo. O establishment ficou com imenso medo quando o Trump ganhou. Porque não estavam à espera disso. Ninguém estava à espera. Tu vais ver as sondagens da altura e todos os jornais e as televisões diziam 90% da Hillary ganhava. 90%, 89%, 88%, 90 e tal por cento. E o que é que aconteceu? Foi altamente renhido e o Trump ganhou. Entendes? Sim. O establishment não estava à espera disto. Eles achavam que estava garantido. O que se passa com o Trump é que ele não está comprometido com ninguém. Ele está completamente fora do sistema. É uma figura que se conseguiu intrometer e que ninguém tem mão nele. Tu não achas que isso também é teatro? O quê? O Trump ser completamente fora do sistema? Não, ele é mesmo fora do sistema. Ele é odiado pelos republicanos e pelos democratas. Os republicanos, agora que o Trump saiu, estão-se a descolar do Trump. Aliás, eles estão todos a dar em cima do Trump. Eles tiveram que se colar ao Trump porque ele ganhou. Porque sim. Mas eles nunca o apoiaram. Ele teve sempre muita dificuldade a ter apoio do próprio partido. Porque ele não representa aquilo que é o establishment republicano. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Pronto. O que é para falar mais? Queres falar do Pixar? Lá do Sul e do atrasadismo mental que chegou a Portugal de modo mais sério. Com o cancelamento lá ao tal ator, o Morato, Jorge Morato, por causa da voz. Epá, eu pensava que não ia crescer tanto, mas afinal tu tens várias figuras da televisão a subscrever aquilo e tudo mais. De repente, estamos em 2015
ou em Londres, não é? De repente estamos atrasados, até mais para trás, se for preciso. O que é que está a acontecer? Sim, no fundo estamos a ver aquilo que já acontece há vários anos no mundo anglo-saxónico que está a começar a entranhar-se, principalmente desde o ano passado, por exemplo, eu nunca pensei ver movimentos Black Lives Matter em Portugal e atacarem estátuas em Portugal. E o ano passado aconteceu. Pois. E sempre tiveste aqueles mais woke no Twitter, tipo os Diogos Faros desta vida. Isto é a prova que eles estão a ganhar. O Diogo Faro está a conseguir influenciar pessoas. Vê bem. O que é que há a dizer aí? Não sei o que é que podes fazer quanto a isso, porque essas pessoas usam aquelas redes sociais que estão completamente minadas. Se surgir alguém que seja uma voz da razão e do bom senso nessas redes sociais, vai ser banido ou vai ser atacado por uma mob de esquerdalhas e vão ser silenciados. São bué politicamente correto. Até mete impressão. Mas olha, o Danilo Gentili no Flow disse, e disse bem, mas o que as pessoas têm que fazer quando te vêm tentar cancelar é levantar o dedo do meio e dizer cancela isto. Tipo, ignorem o cancelamento. O que é que interessa o cancelamento? Goza com o cancelamento. Ganhas imunidade. Porquê é que as pessoas vão na onda? Mas sabes qual é o objetivo deles? O objetivo deles não tem nada a ver contigo ou com as tuas ideias. O objetivo deles é fazerem tanta pressão e causarem tanto alarido que vai ser o patrão dessa pessoa que vai tomar ação. O patrão está a aceitar o cancelamento. O patrão. Estás a ver? Porquê é que ele tem medo? Eles querem é tirar a plataforma a essas pessoas. Querem censurar e calar essas pessoas. Querem removê-los. Se tu não fazes exatamente e não concordas exatamente com aquilo que a gente diz, nós queremos que tu percas o teu emprego e a tua forma de viver. E isto para eles é justiça social. São os fascistas do bem. É o fascismo do bem. Até mete impressão. Como disse Winston Churchill, os fascistas do futuro vão se chamar antifascistas. Ele disse mesmo isso? Há volta que diz que não disse. Há volta. É como a da derrota em derrota rumo à vitória final. Tenha dito ou não tenha dito, é verdade. Isto está a acontecer. Porque, o que interessa é a mensagem, não é? O que interessa é a mensagem, não interessa o mensageiro. O que nós vemos é os fascistas do hoje a chamarem antifascistas, a chamar fascistas aos que são verdadeiramente antifascistas. Os que recusam o Estado grande e opressor e a causa e a regulamentação do que tu não podes dizer porque me ofendeu e porque estás a ofender. Como é que isto ainda é questão? Em 2021. Mas sabes que isto é uma coisa que é promovida pelo establishment. Porque em todas as ditaduras e em todos os regimes comunistas e também as ditaduras de direita, uma das coisas que era promovida sempre era o policiamento entre a população. Tu tinhas a PIDE, mas a PIDE tinha os seus informantes, que eram pessoas comuns que estavam sempre à escuta e faziam denúncias. Olha, este disse isto sobre o senhor presidente. Olha, este falou mal do partido. Entendes? E é isto que está a acontecer a uma grande escala. Agora com as redes sociais, tu estás a usar os idiotas úteis para policiar o discurso e o comportamento dos seus vizinhos e dos seus amigos e dos seus familiares. E estas pessoas denunciam à PIDE, que são atualmente as corporações do Big Tech, para serem banidos e censurados e prejudicados. Julgados em praça pública, sem direito a tribunal, sem direito a prestação de provas e evidências, são automaticamente julgados em praça pública e banidos e removidos das plataformas. É um absurdo. É um completo absurdo. O Marcelo ontem disse à Ana Gomes, e tem toda a razão, que tu é pelas ideias que tens que ganhar, não é a calar, é pelas ideias. Eu não concordo com todas as ideias do Marcelo, mas nisto ele está certo. A liberdade tem que vencer porque está certa. Ponto. As pessoas têm que perceber que censurar não é correto. Isso faz o monstro crescer. Seja ele qual for. E é como estavam a dizer há bocado. Para o bem e para o mal. Vai crescer a direita autoritária e a direita libertária. Vão crescer as duas. Para o bem e para o mal. Lembraste bem do Marcelo nesse ponto, epá, não tenho nada a dizer porque ele aí está absolutamente 100% correto. E acho que é o único capaz de dizer isso da velha guarda que neste ponto não podia estar mais correto. Pá, há que admirar isso no Marcelo porque infelizmente o que se vê e a nova moda é exatamente o contrário. É censurar, censurar, censurar. Por isso é que ele ontem derrotou a Ana Gomes, de cima a baixo. Aí eu fico contente quando o vejo a ele a defender a liberdade de expressão.
ele entende e tenta explicar isso, de dizer: "Não, não, isso é que é perigoso, isso é que dá poder aos movimentos extremistas. Vocês censurarem, vocês calarem, vai radicalizar mais as pessoas sentem-se injustiçadas e com direito. Sentem aquilo que sentem, sentem-se injustiçadas e enganadas e traídas, e com razão. O problema é esse." Exato. E ele acaba por. O Ventura foi o único que o meteu a sério à prova. O Tiago Maia mandou-lhe umas bem mandadas, mas o Marcelo, pronto, é o Marcelo. E mesmo com o Ventura, muita gente acha que aceitou as justificações do Marcelo e os posicionamentos do Marcelo. Por isso, neste momento, acho que vai ser a primeira volta. Se bem que há muita gente, eu já vejo aí malta a protestar contra o lockdown, porque vai ficar proibido a trabalhar. Também isso vai deixar uma certa franja mais descontente, não é? Pode, pode ir para o Ventura, pode ir para o Tiago. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai acontecer. Podemos falar um bocado do Covid e do confinamento. É a destruição da economia. Podemos fazer aqui um resumo. Quase todos os candidatos são contra os confinamentos. Eu não me lembro quem é que é a favor, só se for o Marcelo, né? Porque o que nós vimos defender foi todos a dizerem que A Ana Gomes ontem teve bem nisso. Até parecia o Ventura. Não, mas acho que ela era contra o confinamento como em março. Epá, se for como em março é um. Esquece. Pronto, Covid basicamente é a destruição total da economia. Não acho que vais criar um problema maior no longo prazo. É só isso. Mas eu estou farto de dizer isto. Pá, não há uma escolha boa. Não é essa a questão. Agora, acho que devias era investigar no grupo de risco. Na Suécia morreu, acho que foi 95 mil pessoas, mais 3 mil pessoas que no ano passado, do que em 2019. Sim, e não fecharam a economia. isso é uma variação, vais fazer a média dos outros anos, vê lá, isso não dá variação nenhuma. Pois, e não fecharam a economia, mas aqui morreu muito mais gente porque depois da Covid. Sim, não, e não andaram de máscaras, não fecharam nada, continuaram a trabalhar e vê lá tu que não fez basicamente diferença nenhuma. Eles aí também falam da questão do a cultura que é diferente e que pronto, não sei, isso são variáveis. Lá está, é por isso que cada indivíduo é diferente também. Cada indivíduo é diferente, claro, cada cultura é diferente. O quê? Eles continuaram, eles tinham os cafés cheios e as discotecas abertas e não sei o quê. O que nós devíamos esperar da Suécia era o dobro, o triplo, o quádruplo dos registros de todos os anos, segundo aquilo que nos é vendido, não é? Não é 3.000, mais 3.000. Sim, no dia 18 de dezembro, tu nos últimos. Opá, tinha aí a imagem. Se quiseres, até metes a imagem no vídeo. Tu nos últimos anos, tinhas ali na Suécia a morrer 92 mil, 89 mil, 91 mil. E no dia 18 de dezembro, estavam 91 mil. Estás a ver? Estava na média. E Pronto, depois olha, outro eu ano, vi em outro qualquer ano. lado que tinha sido 95. Se nós mostrarmos os anos às pessoas de mortes e as pessoas tentarem adivinhar qual é que é o ano do Covid, não conseguem. É isso que eu estou a dizer. Porque os números são tão semelhantes e tão iguais aos outros anos que não dá para. Tu devias ter uma mortalidade no dobro. Ou relevante, não é? Devias ter uma. Não é ali uma ligeira diferença no gráfico. Eu também acho que é desproporcional estar a destruir a Então, economia. claro, achas que justifica? Claro que não justifica. Eles dizem que os hospitais estão em ruptura. Cá. Sim. Eu não sei se é o hospital todo ou só a área Covid. Pá, é estas coisas. O Marcelo é completamente a favor do confinamento e vai ganhar. Estás a ver? O que é que um gajo vai fazer? O povo vai ter que levar na cara uma crise a sério para perceber que não dá para ficar em casa. Olha, ainda hoje fiquei a saber que, por vistos, é geral no país todo que a miudagem está na escola com as portas abertas e de janelas abertas, com cobertas às costas. Ai, meu Deus. Ai, epá, pois é, essa história eu fiquei a pensar. Deus me livre. Tipo, e ninguém faz nada. Os miúdos de 15 anos não fazem nada. Os miúdos de 15, 16 anos deixam isto acontecer e não protestam. Digo, não, vocês estão a brincar. What the fuck? Não está tudo absurdo, está tudo maluco. Isso para mim é uma parvoíce. A DGS mandou. Eu andava na escola e tinha uns aquecedores, aqueles aquecedores a óleo, eu via nos corredores e havia dentro das salas.
E mesmo assim eu passava frio, com as janelas fechadas e com aqueles aquecedores a óleo, e passava frio. E agora imagina com as janelas abertas e com os aquecedores desligados. Desligados! Epá, eu tento fazer uma análise isenta disto. Isto para mim parece-me que querem é que os miúdos fiquem doentes. Querem tentar que os miúdos fiquem doentes. Vamos desligar o aquecimento e abrir as janelas quando estão. Por exemplo, aqui na minha zona houve aqui uma terra que nevou. Estão menos 6 graus durante a noite e nevou. As pessoas acordam e têm neve. Só podem estar a gozar. Eu também não percebo. Eu não percebo, tipo, claramente, eu, se fosse aluno, recusava-me, eu dizia, vocês não vão é brincar comigo. Vocês estão malucos. Ah, eu já vi pais a dizer que eu quero que os meus filhos fiquem em casa, nestas condições, né. Tipo, primeiro olham para os números e assustam-se, né. Tipo esta história do Estado querer, tudo confinado menos os putos. E há muitos a dizer: "Eu quero que os meus filhos fiquem em casa". Ó, tudo em casa e os putos vão ter aulas de porta aberta, janela aberta. Eu acho que isto é genial, pá. Isto é genial. Isto é genial, pá. Tudo em casa, mas depois os professores não ficam em casa, nem os auxiliares, nem os pais dos putos que os têm que levar à escola, não estou a perceber. Não, o que tem que ser feito, quem precisa de trabalhar mesmo, porque tem pouco ainda na mesa, tem que fazer desobediência, porque estamos fodidos. É lidar.